mais um dia especial aqui na Mostra Casa Beach. Hoje temos na quinta-feira o nosso Talks de entrega técnica, onde nós chamamos profissionais do litoral, de Porto Alegre, do nosso estado. Hoje a gente tem a honra de receber a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado. Então a noite vai estar recheada aí de dicas profissionais, de dicas importantes aí para quem quer dar um upgrade na sua carreira e se informar sobre os planos do Estado sobre o nosso litoral. Eu sou a Josi Miller, sou da ACJ, Assessoria de Comunicação e Inovação, faço parte da organização deste grupo que se reuniu para montar, em tempo recorde, a Mostra Casa Beach. Então, sempre eu preciso iniciar agradecendo todos os participantes do nosso evento. Nossos patrocinadores: Promarmo, Pedras, Marmoraria Carvalho, Faxon, Exclusive Piscinas, Casa Viva Ecosistema, Ideli Ambientes, Duo Mobile Studio, Gazin Colchões, Office Garden Brasil. Nossos expositores: Lamp Iluminação, Grupo Rico, Tuque Climatização, Giana Ambientes, La Parrilla, Taqui Empresas, Casa Bordini, Cristiana Garcia Gastronomia, Eltz Chopeiras, Nativa Móveis, Lecadre Molduras, Ambiental Cortinas, Casa Mia Enxovais, Casa Chafariz. Nossos apoiadores: Docílio Alimentos, Revista UDC, Sprint Comunicação Visual, Rede Pampa. E na realização, Demelo Incorporadora, D1 Empreendimentos, ACJ Assessoria de Comunicação e Inovação, Pada Criativa. Sempre gosto de lembrar que todos os expositores que estão aqui foram elegidos e então temos aqui empresas que podemos recomendar de olhos fechados, tanto nos quesitos de qualidade, de entrega, de comprometimento, inclusive a Patrícia Junqueira, que é a gerente comercial da Demelo. Boa noite a todos. Hoje estou aqui em nome da direção da Demelo. Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial as autoridades presentes, os convidados, né? Hoje temos uma pauta técnica com convidados bem importantes, assim. Então, estamos felizes de estar aqui compartilhando essa noite com vocês e esperamos que aproveitamos bastante, que podemos dividir aqui muita informação, muito conteúdo e que seja uma noite bem agradável. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Agora a gente gostaria que se juntasse a nós, representando todas as autoridades que aqui estão e representando o governo de Xangri-Lá, o vice-prefeito, senhor Frederico Freire Figueiró, para também aí compartilhar conosco um pouquinho do que a Prefeitura de Xangri-Lá pensa sobre meio ambiente e dar as boas-vindas. Obrigado, Josi. Da Josi e da Patrícia, desejo uma boa noite a todos. Feliz de estar aqui representando o prefeito Celcinho, Prefeitura de Xangri-Lá nesse momento tão importante, de parceiros, né, que estão nos ajudando a fomentar cada vez mais a economia e o litoral norte. Sabemos que temos muito ainda o que fazer, mas estamos no caminho certo. E agradecendo a presença da nossa secretária do Meio Ambiente, a Marjorie, que vem nos ajudando não só em Xangri-Lá, mas em todo o estado, com o trabalho que ela vem realizando à frente dessa pasta tão importante, no qual nós, como prefeitura, também levamos muito a sério, e vocês podem ter certeza, tudo que nós viemos fazendo até hoje, junto com todos os meios de fiscalização, são da melhor maneira possível para que o meio ambiente possa estar sempre lado a lado com o empreendedor, que a gente possa estar cada vez mais fomentando esse tipo de empreendimentos. Obrigado, uma boa noite. Obrigada, Fred. Obrigada pela participação, pela presença. Agora eu vou chamar para ocupar aqui comigo o palco o Vinícius Vargas, representando a CAI, um arquiteto aqui importante da nossa cidade, da nossa região. E ele vai comandar nessa primeira parte da noite um bate-papo bem bacana com arquitetas bem legais, selecionadas também, né, Vinícius, para trazer um pouco aí de dicas de projeto, de dicas de atendimento, muita coisa bacana. Obrigado, Josi. Boa noite a todos.
ela falou, eu sou o Vinícius, arquiteto aqui da região. Hoje eu estou representando a ACAI, a Associação de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte. E representando também o nosso presidente hoje, William Naurim, que está presente aqui também. E a ideia hoje é a gente ter um bate-papo trazendo vivências da arquitetura de duas regiões diferentes. Então, nós temos a arquiteta aqui da região, a Brenda, e de Porto Alegre, a Isabel. Podem vir, por gentileza. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro agradecer a presença de vocês todos, a disponibilidade, né? A Isabel, a Josi, que nos apresentou, deixa eu contar para você. E a Brenda, é uma arquiteta aqui da região, que é associada da ACAI, e a gente imaginou que seria bacana ter a vivência de alguém daqui da região para fazer, trazer visões diferentes sobre o assunto, né? Como anunciado, o assunto da conversa de hoje é transformando vidas através da arquitetura. É um assunto que rende bastante, né? Dá para tirar bastante experiências bacanas. E para isso, eu vou deixar as meninas então começarem se apresentando e na sequência a gente começa as perguntas. Quem quer começar? Boa noite a todos, meu nome é Isabel Moratelli, eu sou arquiteta de Porto Alegre. Já trabalho em Porto Alegre há 26 anos. Eu trabalho com arquitetura como um todo, né? A gente faz os projetos das casas e acaba decorando. Boa noite, meu nome é Brenda, Brenda Quack. Eu tenho um escritório hoje aqui em Xangri-Lá. Na verdade, eu sou nascida e criada, então eu sou da praia. Hoje eu atuo já há mais de 10 anos já com arquitetura aqui, passei por construtores, outros escritórios de arquitetura bacanas aqui da região. E, enfim, espero poder agregar alguma coisa essa noite. Bacana, bacana. Então, essa é a segundo momento em que a ACAI participa junto aqui com a Casa Beach, né? É o ACAI Talks. A gente teve já acho que 2 semanas, a gente teve já um momento onde a gente pôde trazer também a vivência de 2 arquitetos aqui da região. Foi bem bacana o assunto. E a arquitetura, eu creio que ela envolve bastante coisa, mas às vezes a gente consegue trazer essas coisas que são grandes, intensas, complexas, de uma maneira mais leve, mais descontraída. E a ideia que a gente quer hoje aqui, né? Essa vivência das profissionais seja passada de uma maneira assim super agradável e leve. Vamos seguir. Então, meninas, como estamos aqui, temos algumas perguntas para fazer. A primeira seria o seguinte: quando vocês perceberam na prática que a arquitetura tinha o poder real de transformar as vidas, e nesse processo o arquiteto assume outros papéis além do técnico? Sim. Normalmente, quando a gente começa a fazer um projeto, a primeira coisa que a gente faz é um briefing bem apurado com o cliente. E eu sempre tento ter essa primeira contato na residência do cliente. Então, a gente deixa ele muito à vontade, a gente espera deixar ele externar as vivências deles, o que eles gostam e deixam de gostar. E, normalmente, o arquiteto, nesse primeiro momento, ele não é arquiteto, ele é meio que um psicólogo. E nessa conversa e nessa liberação dele, a gente entende exatamente qual é o tipo de arquitetura que a gente pode chegar e agregar à vida dessa pessoa. Alguma colocação? Eu acho uma pergunta bem interessante, assim, bem complexa, porque, na verdade, a arquitetura... Eu acho que a primeira vez que eu pensei na real transformação mesmo que a arquitetura pode causar foi durante o meu trabalho de conclusão de curso, assim, que eu trabalhei em um parque urbano, né? Então, só o imaginar que a maneira como eu penso em um espaço, seja tanto interno quanto urbanismo mesmo, assim, vai interferir, impactar a vida de várias pessoas e transformar a maneira como as pessoas se relacionam com a cidade, assim,
já foi um primeiro impacto grande, assim, do que me esperava pela frente no caminho profissional. E quanto profissional, assim, hoje atuante mais em residências, assim, né? Eu acho que, como a Isabel falou, assim, a gente acaba sendo muito psicólogo, assim, muito mediador, né? Muito conciliador, porque a gente não projeta para uma pessoa, a gente projeta para uma dinâmica, né? Uma dinâmica de família, uma rotina, a gente projeta para coisas que as pessoas necessitam e não necessariamente o que elas conseguem expressar, assim, né? Então a gente vai tendo essas primeiras reuniões, assim, e vai entendendo que é mais importante às vezes o que ela gosta de fazer, né? É mais importante o que ela gosta de fazer, como ela gosta de viver a vida com a própria família, como ela gosta de interagir, do que necessariamente uma fachada, uma planta, um espaço ou algo do tipo. Acaba que esse momento, né, de conversa com o cliente, às vezes ele vem com uma ideia que está talvez além do que é o necessário para ele, né? E daqui a pouco aquilo surge de um sentimento, de um pensamento que talvez ele precisa ser lapidado, precisa ser esclarecido, né? E isso faz parte um pouco da visão estratégica do profissional como... A sensibilidade de chegar nesse, né? Isso. Assim, é de uma experiência, é de uma sensibilidade, né? É de uma delicadeza, porque afinal é um assunto sério para a pessoa que está contratando, né? E ele tem que ser conduzido com muito respeito. Sim. Então é bem bacana assim como se consegue, né, transformar a vida da pessoa, mas de um jeito assim super acolhedor, né? Essa sensibilidade. E já consigo fazer um gancho para a próxima pergunta com isso. Existe um projeto que marcou vocês pessoalmente por ter transformado a vida das pessoas? Eu tenho. Na verdade, tem alguns, mas tem um que me tocou bastante. Eu jogava vôlei e o pessoal me seguia nas redes e tal. E teve uma menina que chegou e disse assim: meu sonho é fazer um projeto contigo. É que para elas era uma coisa intangível, assim, né? Não conseguiriam e tal. E daí a mãe dela falou que ela ia construir a casa da filha em cima da garagem. Um profissional, né? Um pedreiro e tal. E eles não falaram para me contratar. Daí eu peguei, fui lá e me meti e fiz o projeto. E daí eles tinham um briefing de valores e tal, e eu trabalhei em cima daquele valor. E como é importante a gente ter essa sensibilidade, porque se tu conseguir trabalhar bem o projeto arquitetônico e com muito carinho, tu consegue chegar naquele valor que o cliente pode. Eu dei muita ventilação, iluminação, consegui organizar, ficou lindo o projeto, ficou muito querido. E no dia que eu entreguei o apartamento, a casinha, a casa da menina, ela chorou, e aquilo para mim foi muito emocionante, assim. E depois, até hoje, assim, semana passada ela me mandou ainda um recado, e então, assim, aquilo me impactou, porque o arquiteto é tão importante quanto um médico, quanto um dentista, só que eles têm um pouco de receio de contratar um arquiteto por conta de valores e tal, e um arquiteto que trabalha com a verdadeira essência da arquitetura, sabe, não visando no lucro e tal, tu consegue ganhar o teu lucro, mas tu transforma a vida daquela pessoa. Eu me emociono muito porque ficou muito lindo o apartamento, foi uma coisa muito simples, mas para eles foi muito importante. E o cuidado que eu tomei naquela casa, eu tomaria com qualquer outra casa, de ventilação, iluminação, fluxo, enfim, sabe? E aquilo nunca me sai da cabeça, esse projeto. Brenda? Já tive algumas experiências profissionais assim, muito emocionantes, mas teve uma recentemente, em 2024, assim, a gente finalizou a obra deles. É um casal de clientes mais velhos, assim, e aí eles têm eles têm um geminado em Atlântida, que é diferente para um parque, assim, e eles gostam muito gostavam muito, assim, de ter essa integração com uma área verde enorme, assim. Então eles não queriam investir para condomínio, enfim, eles queriam ficar naquela casa, mas queriam um quarto para os netos, né, agregar, trazer toda a família e tal. E aí, ela, em um dado momento, Brenda, né, eu não quero te pedir, porque eu acho que não vai combinar com o teu projeto e tal, mas eu tenho vários móveis, assim, que eram da minha mãe, ou da mãe do meu marido, enfim, e eu não sei se a gente consegue encaixar isso de uma maneira que fique boa, né, as pessoas têm
esse receio, às vezes, né, de tipo, não, a gente precisa atender ao teu estilo, assim, de projeto. E aí eu, prontamente, né, não, manda fotos, vamos ver o que é, a gente escolhe tecido, a gente muda. Então, a gente finalizou o projeto deles, assim, eles tinham também um lustre Maria Teresa, assim, de cristal, né. E aí também, ela falou da mesma forma lá, Brenda, eu não sei se tu gostaria de fazer, mas a gente tem, por prática, a gente viaja para vários países e a gente compra uns cristalzinhos, assim, coloridos, e aí eu não sei se vai ficar bonito. E aí, e aí eu, não, traz tudo pra mim e a gente vai fazer ficar bom. E não se preocupem, tá? Então no último dia, assim, eu tava sentada lá na mesa com eles, botando um fiozinho de nylon nos cristalzinhos que eles trouxeram, um da Itália, outro da Grécia, outro, né, da França, e aí botando fiozinho de nylon lá e pendurando no lustre deles, e aquilo me marcou bastante, assim, porque para eles foi uma coisa tão importante que eu integrasse as coisas que eram relevantes para eles e para a vida deles no projeto, que no final de tudo, assim, eles são 2 médicos, assim, mas ele faz joias, assim, né, ele fez a aliança de casamento da própria filha e tal, e ele é super emotivo, assim, então no final de tudo ele ainda fez um pingente para mim, com uma pedra toda especial, então uma coisa muito bacana, assim, foi uma choradeira no fim do projeto. Mas me marcou muito, assim, como é importante o que a gente faz, né? Como é importante a gente se conectar com o que é importante esse relacionamento com eles, além do que pessoalmente seria mais agradável ou mais correto esteticamente ou funcionalmente, enfim. Tu sabe que às vezes se depara com um momento completamente diferente. Que era um estilo, vamos supor, mais moderno, linhas mais retas, sem muitos detalhes. Ele precisa estar aqui. Ele representa, nesses momentos, assim, é que também a gente tem tá lidando com algo muito sério ali, né? É nesses momentos que a pessoa ela te coloca num lugar muito especial. Ela coloca algo muito importante na tua mão, né? Veja bem, tudo aqui é novo, mas isso tem que levar com muito carinho, né? Porque eu vou olhar, minha casa é linda, nova, tudo novo, mas eu quero olhar para aquilo ali e não me esquecer da pessoa que me deu, que eu herdei e tal, né? Então, essa questão, assim, de cuidar disso, assim, com muito carinho é bem complexa, né? E às vezes adaptar isso no projeto é bastante desafiador. E, assim, também vem de encontro para a próxima pergunta, que essas transformações, né, elas às vezes exigem, assim, um certo cuidado na tomada de decisões, né? E em algum momento, assim, em que momento vocês perceberam que as transformações passam por esse tipo de decisão estratégica, né, e não somente escolhas formais ou estéticas? Que essa foi difícil, Bom, hoje eu tenho um escritório com um sócio e nós focamos, assim, muito no processo completo, assim, né? Então a gente oferece projeto, oferece execução e oferece gerenciamento. Quando a gente chega no gerenciamento de obra, a gente entende que nem tudo, né? Nem toda a beleza da arquitetura está só no resultado final, né? No que a gente vê pronto. Tem muita beleza no processo, bem como muita dificuldade, muitos dilemas e muitas decisões que a gente precisa tomar, baseadas em muitas coisas relativas, né? Entre o desejo do cliente, o valor que ele dispõe, a possibilidade construtiva, legislação, enfim, tem muitos poréns, né, que o cliente às vezes não entende, ele só tem essa necessidade e a gente tem que transformar aquilo tudo numa coisa possível, né? Então eu acho que transformar, chegar naquele resultado final que fica bonito, que fica bom, que é habitável, que tem um valor arquitetônico, é resultado de um processo muito longo e muito intenso, né? Então, quando a gente trabalha com arquitetura e envolvimento na obra, assim, lidar diretamente com custos e com fornecedores e com intercorrências, assim, inter-relações também, né? Porque todo mundo, um depende do outro, né? Então,
acho que a gente começa a entender a dimensão, assim, das decisões mais estratégicas, que na verdade, às vezes auxiliam ou a falta delas atrapalha o resultado. Eu acho que também que é muito importante, no primeiro contato com o cliente, né, e quando fechou o contrato, o primeiro contato, acho que a gente tem que ser muito, muito, muito assertivo no que ele quer investir, sabe? Então, assim, a mesma casa, ela pode custar 200 como ela pode custar 1 milhão. Então, tu tendo esse briefing bem fechado, olha, eu posso gastar tanto e tanto. E tu já sabe, a gente sabe que tem um sofá de 5 mil, um sofá de 100 mil. Então, e o projeto vai se nortear em cima desses valores, né? Porque senão vai criar uma frustração muito grande. Eu fiz uma mentoria, dei uma mentoria com uma menina, uma arquiteta, e ela me mostrou um projeto, lindíssimo projeto, mas era um projeto de 3, 4 milhões. E eu disse assim, fulana, o teu cliente sabe, né, desse valor? Ele não sabe. Ali já criou uma frustração, porque ele já tinha visto aquele projeto. Ele nunca ia poder chegar naquilo ali. Então, assim, eu acho que a estratégia premissa de tudo seria nós termos isso muito fechado, né? E daí fazer um orçamento muito fechado no início. E a gente já sabe que no caminho vai dar algumas tretas, algumas coisas e tal, e ter sempre uma sobra. Isso seria o mundo ideal. Mas se a gente conseguir chegar a 85%, a gente já consegue ter um bom projeto no final. Eu diria que se as pessoas que querem construir, reformar, fazer um interior, acho que a primeira decisão estratégica é sempre contratar um profissional. Sempre. Eu recordo do CAL, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fazer algumas campanhas de contrato um arquiteto, né? Não deixe de chamar esse profissional, nem que seja só para uma consulta, porque é a primeira coisa que se faz. A gente, né? A gente trabalhando há tanto tempo e tendo tanta experiência já, como, imagina, mais de 20 anos de experiência, a gente ainda passa por algumas coisas, né? Então, tu imagina querer construir achando que tu vai dar conta de todas as etapas, tem coisa que tu nem faz ideia que existe, né? Então, é importantíssimo procurar um profissional credenciado para isso. Credenciado, em dia, né? E a gente, como tu comentou antes, né, a respeito da reforma, que tu conseguiu assumir depois no meio do caminho, não no meio do caminho, mas antes de iniciar o cliente fez. Imagina a dor de cabeça que seria. Porque e às vezes a pessoa, é aquilo ali que ela guardou muito tempo, né, aquele momento de fazer algo é algo que talvez seja a última coisa da vida, ou aquilo tem um peso muito grande. Então, sim. E imagina, acontece muito, né? Muito. Acontece com uma frequência, mas aí tu imagina a frustração da pessoa, o sonho interrompido, o tempo perdido. Né? E aí, o desgaste de todo mundo. E esse tipo de comportamento, a gente... o problema é que ele acaba refletindo, respinga nos profissionais que tentam sempre trabalhar com muita ética, com profissionalismo, né? Então, são alguns dos obstáculos, talvez, que às vezes aumentam a distância entre profissional e cliente. Mas, assim, o trabalho de entidades como, por exemplo, a ACAI, o CAL, o Conselho de Arquitetura, o CREA também, sempre reforçando essa imagem, né, de que o profissional habilitado, com experiência, ele é capaz de fazer a condução correta, né, desse sonho. Se estiver um pouco baixo, só me avisem que eu grito. Bom, então, meninas, a respeito, assim, como vocês... eu sei que mestre, né, tu também trabalha aqui, tu também trabalha lá de vez em quando, mas o local de cada uma é bem aqui e lá. Como que o local ou a região influencia a forma de vocês projetarem e de se posicionarem profissionalmente? Bom, não é nem só aqui lá, né? Aqui lá é muito perto, né? Tipo assim, às vezes a gente é contratada para fazer fora do país, né? Às vezes numa região muito quente, né? Então eu não vou poder fazer no Nordeste brasileiro um iglu, entendeu? Não cabe. Então né? O cliente, ele já vai vir para nós com uma ideia de projeto. Teve um rapaz que é cantor, eu não sei o nome dele, que ele comprou uma casa em São Paulo, mas ele queria uma casa muito parecida com o Nordeste. Os arquitetos falaram assim, a gente não vai fazer aqui porque não cabe. Cabe sim, né? Porque São Paulo é quente, assim,
Mas tem esse cuidado do tipo de projeto que o arquiteto tem que conduzir, caiba na ideia do cliente, que seja agradável para ele, mas a gente também tem que ter esse discernimento que as regiões têm projetos diferentes, né? Tem metodologias diferentes, né? De ventilação, iluminação, e tem regiões muito mais frias, tem região que tem 4 estações muito bem definidas, tem regiões que não tem, né? 6 meses muito frio, 6 meses muito quente, enfim. Mas a diferença de projeto de cada estado, o arquiteto tem que saber antes de iniciar o projeto. Eu não conheço, então tu vai estudar. Tu vai estudar para chegar a agradar aquele cliente que te contratou. Isso cada projeto, além de cada projeto ser um projeto, cada região é uma região e tem a sua especificidade, né? Acho que muito em relação à materialidade, assim, principalmente ventilação, iluminação, aqui mesmo, né? A gente tem algumas coisas mais características do litoral, da praia, como o vento, enfim. E em Porto Alegre a gente acaba tendo outras coisas, assim, a levar em consideração na hora de projetar. Eu sempre brinco em relação à churrasqueira. Tipo, é muito estranho, né, pra nós, assim, quando a pessoa não quer uma churrasqueira em casa. Então, isso é a prova, eu acho que mais simples da gente entender como cada região tem a sua forma de viver os seus espaços, assim, né? A gente vai chegar no Nordeste com essa malaria. Exatamente. Então, cada região tem a sua forma de viver o seu, né, a sua cultura, enfim, que reflete diretamente nos espaços que as pessoas habitam e usam, assim, então. E uma coisa também que aumenta a complexidade é que às vezes culturas, novos lugares, novos meios de viver, e eles voltam para vocês ou para a gente e dizem assim, eu estive lá na Suécia e eu moro lá na cima do país, lá no Nordeste, muito quente, mas eu gostei de algo que é muito relevante lá na região. Então é necessário, né, uma sensibilidade do arquiteto às vezes para essa lareira aí de 2 metros de largura, talvez quase do lado de açapão, talvez a gente pode, né, adaptar. Mas como é complexo, né? A gente estuda há bastante tempo, o arquiteto está sempre atrás de referências, mas todo dia tu pode ser surpreendido com uma demanda nova, né? Além do que, sempre surgem demandas novas, né? O mundo está em pleno movimento e coisas novas surgem a todo momento. E de repente a gente se depara com uma nova tendência, uma coisa que está em moda. Uma pergunta assim de encaixe, assim. Como vocês lidam quando o cliente chega com uma ideia que está em tendência, está em alta, e ele só a quer porque ela está nesse momento? Eu sou bem realista. Na verdade, assim, eu nunca fui uma arquiteta de tendência, né? Eu sempre tento trabalhar muito com a ideia do meu cliente, o que ele está querendo, e tento trabalhar muito na minha atemporalidade do projeto, né? Porque hoje está bonito, quando tudo é tendência, não dá 6 meses já saiu, né? Então eu tento fazer com que esse meu cliente entenda que é muito melhor eu trabalhar com o projeto inteiro dele, né? Pegar a ideia da tendência, colocar no nosso projeto, mas que isso não norteia, né? Porque o ideal é ter uma casa é reformada a cada 15 anos. Então que ela tenha essa vida de 15 anos muito saudável e bonita, né? Com os materiais, eu gosto muito de madeira escura, tem gente que ama. Eu trabalho isso pontuando com alguns detalhes mais tranquilos que ele tenha uma vida útil maior. Eu acho que eu tento sempre... Eu sou por perfil pessoal, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais observadora, assim, né? Então eu tento sempre entender de onde vem aquele pedido, assim, né? Se é uma coisa realmente, assim, eu quero isso, que tem isso às vezes, né? A gente acaba passando um pouco mais, assim, em relação às fachadas, às partes externas, assim, da casa, né? Eu quero isso porque eu vejo muito, então eu acho bonito e tal. Mas aí eu sempre tento conduzir para um lado mais emocional, mais pessoal mesmo, né? Não, mas por que tu gosta disso? É a iluminação, é a cor, é o material, é o tipo, enfim. E aí hoje a pedra Moledo está em alta. Mas ela é linda.
ela bem trabalhada, daqui a 20 anos ela vai estar linda. Isso, então às vezes tu consegue pegar uma coisa que tá na tendência, assim, e aplicar ela de uma forma que aquele projeto vai ter uma durabilidade grande, assim, que não vai... Pro cliente, às vezes, também entender que o que ele tá querendo não necessariamente é o que ele gosta, né? Enfim, imagens de referência, né? É sempre aquela primeira pergunta, né? Não, mas o que exatamente nessa imagem tu gostou, né? Ah, é a luz, é o móvel, é a cor, é a parede, é o... Enfim, o que é? Pra eu entender, porque aí, ou então, às vezes, são várias imagens e aí eu enxergo muita diferença nas imagens. Mas o cliente, às vezes, não, né? Ele acha que ele tá procurando a mesma coisa. E, na verdade, não. Daí a gente acaba direcionando isso, assim, de uma maneira mais gentil, assim, pra entender e conseguir aplicar, de fato, o que ele quer no projeto, que ele pode fazer. Não sei se é o caso de vocês, mas acontece, às vezes, um cliente chega e ele conversa, tal, faz o briefing, e ele diz assim, vou te passar o link da minha pasta do Pinterest, tá? É quase como se ele dissesse assim, resolve. Pega tudo isso aqui, costura em uma colcha de retalhos e faz combinar. E, de fato, às vezes a pessoa se apaixona por aquele ambiente pronto, né? E aquele ambiente pronto ele foi pensado do zero. Então, a iluminação está combinando com os acabamentos, se reflete ou não, se o acabamento ele é um lugar mais high-tech ou mais natural. Então, às vezes, mais uma vez, né, o trabalho da sensibilidade do arquiteto em conseguir decifrar e traduzir tudo isso em algo que tenha uma uniformidade. Então, é um trabalho bastante árduo, assim. Meninas, assim, se vocês pudessem voltar no início da carreira de vocês, o que fariam diferente, você fariam algo diferente ao projetar para as pessoas? São carreiras breves, começaram faz pouco tempo, Mas assim, eu acho que a Isabel, de 20 anos atrás, ela ajudou a formar a Isabel de hoje, né? A Isabel, de 20 anos atrás, errava e hoje a Isabel erra de uma outra maneira, né? Então, assim, mudar eu não mudaria, porque eu estava naquele momento, né? E é claro, numa luta muito grande de querer acertar tudo, e a gente errava, e hoje a gente erra de outras formas. Então, eu acho que a Isabel, de 20 anos, ensinou muito e ajudou muito a tornar a Isabel de hoje como profissional e que eu me orgulho bastante. Então, eu acho que ela complementou eu hoje. Eu acho que... Não sei também se eu mudaria. Não, eu acho que a gente... É uma construção, né? Eu acho que toda profissão, todo profissional... começa a atuar na sua área. A gente não tem alguma coisa querendo errar, a gente quer acertar. Mas a inexperiência vai fazer a gente dar umas porradas. Eu acho que o que é muito, muito importante, assim, que às vezes a gente, como arquiteto, assim, a gente tem uma dificuldade maior, assim, eu acho que é em relação à comunicação. A gente precisa comunicar muito claramente o trabalho, o que envolve, responsabilidades, diferenças, o que é execução, o que é projeto. O que sabe? Então, acho que a gente tem ainda um entrave muito grande quanto profissional em relação a comunicar ao cliente as coisas. Então, acho que se eu pudesse ter agido de maneira mais comunicativa desde o começo, acho que eu teria feito. Mas é normal também, é como eu comecei dizendo, né? É uma construção. A profissão é uma construção. Acho que e a cada ano e a cada tempo, acho que a gente pode ter 30, 40 anos de profissão e a gente vai estar sempre tentando aprender alguma coisa nova e diferente, tentando melhorar, para que os projetos sempre reflitam nas pessoas o melhor que eles puderem. É edificante a gente ver, né, as pessoas usando os espaços que a gente projeta, as coisas que a gente pensa e comprando as nossas ideias e executando elas, porque no fim é isso, né? O cliente ele é um idealizador, né? A gente projeta para eles, ele pensa, ele tem uma necessidade, a gente projeta, mas ele que constrói aquilo, né? Muito importante, né? Eu trato isso com muita relevância, assim, como postura mesmo profissional. E acho que é muito legal poder ver a felicidade dos meus clientes refletidas assim, nas coisas que eles vivem. Hoje elas estão preparando o terreno para a Isabel e a Brenda daqui mais 10 anos. Estão mais experientes, mais capazes, muito mais do que hoje já são. São grandes profissionais.
Mas é isso, né? O processo de amadurecimento, de evolução de um arquiteto, eu diria assim, eu não sei se todo mundo tem a mesma impressão, mas, por exemplo, uma casa, se a gente... a casa a gente nunca para de arrumar a casa, né? Sim. A gente pode fazer o projeto, reformar, terminar, mas a casa nunca para. E a profissão, o estudar, o repertório do arquiteto e do engenheiro, ele também não para nunca. Então é normal, a gente provavelmente vai estar lá com nossos 70, 80 anos talvez, sempre trabalhando, sempre observando, sempre... As tecnologias mudam muito, os materiais mudam muito, as pessoas mudam muito, as cidades mudam muito. Sim. Então, a gente sempre, assim como uma casa, o arquiteto, o profissional que lida, está sempre em constante evolução, em constante amadurecimento profissional. Sim. Eu acho bonitinho, a minha filha mais nova, ela tem uma estética de projeto clássico. Então, tipo assim, hoje as crianças estão vindo e tal, você é tudo high-tech, não, ela gosta muito clássico, ela gosta muito francês e tal. Então, essa brincadeira, assim, né, das pessoas, que não é porque tá nessa juventude que vai ter uma ideia, eles ainda têm, ainda tem essa mescla muito gigante de ideias, de projeto, né? É uma coisa fantástica, né, gente? Vamos ser honestos. Assim. Eu não sei, eu entrei nessa profissão porque eu sempre achei fantástico. Eu acho isso uma coisa maravilhosamente linda, assim, o tanto de história que tem pra gente, e o quanto isso impacta, né? Tanto eu comecei falando do urbanismo residencial, mas olha a arquitetura comercial, o que faz, né? O tanto de coisa que a gente pode fazer numa arquitetura comercial para induzir as pessoas a comprar, a ficar mais tempo, ou a sair mais rápido, ou, sabe? Então tudo isso é arquitetura é o mundo. Então eu acho, enfim, eu sou muito entusiasta, né? Eu acho fantástico. E, assim, para entender um pouco mais, assim, das preferências de vocês, particularmente, tem algum estilo de arquitetura que vocês gostem mais? Eu gosto mais de estilo contemporâneo. Gosto muito de estilo contemporâneo. Quando um cliente meu pediu uma casa completamente clássica, eu tive assim que batalhar. Ficou linda a casa, mas para mim foi dificultoso. A casa tá linda, tá toda bacana e tal, mas o meu estilo é mais contemporâneo. Pergunta sem vergonha, hein, Vinícius? Enfim, eu acho que pessoalmente, assim, eu tenho um gosto, assim, pelo modernismo, assim, mais antigo. Detalhismo também. Eu tenho uma coisa mais... Eu acho muito bonito o material e as formas, assim, nos seus estados naturais, assim, a força mesmo, assim, que pode ter numa arquitetura brutalista, assim, eu acho magnífico, assim. Eu, pessoalmente, me identifico mais assim, mas hoje, residencialmente, é mais contemporâneo. Não, perfeito. A questão de estilo é uma coisa bem pessoal, mas fala muito do profissionalismo, né, do arquiteto. Ele tem o repertório, ele tem as preferências, mas quando o cliente solicita algo, ele precisa ter a humildade, né, se despir dessas preferências e conduzir de uma maneira responsável, mas tecnicamente, né, responsável, tentando levar o melhor jeito possível o que o cliente traz, né? Então, é bonito ouvir assim, o relato da dedicação, mesmo num tipo de projeto que talvez não é o que te agrada mais. Sim. Mas é algo assim que lida muito com a humildade, né? E também uma outra coisa, a Brenda comentou assim, a respeito de alguns estilos de arquitetura, né? Por exemplo, contemporâneo, a Isabel comentou, modernismo, brutalismo. O profissional também tem que ser, ele tem que estar estudando esses estilos também para poder transmitir de uma maneira correta esses estilos. Claro, talvez assim... Isso tu pegou um gancho muito importante. Então, só para... As obras romanas, as rococós, aquilo tem um estudo gigantesco. Hoje em dia eles vomitam aquilo nas fachadas que chega a dar uma dó. Um estilo clássico mesmo. Que tem toda uma metodologia, toda uma... Hoje, assim, eles prostituem essa arquitetura tão linda, né?
esses métodos, né, esses estilos, eles realmente têm um estudo carregadíssimo em cima, né? Não é uma coisa feita do nada, eu gostei daquele, vamos fazer assim o assado, né? Não, ele tem um... Então já transforma aquilo numa coisa clássica. Na verdade não é bem assim que funciona. Então assim, eles a ideia inicial e acham que estão reproduzindo fielmente, né? Mas na verdade não, exige uma série de considerações para uma cultura clássica, uma neoclássica, respeitando, né, os atributos daquela arquitetura. Mas é só para concluir, o arquiteto ele precisa poder também passar isso para os clientes, ou através das redes sociais dele e tal, de explicar esses estilos, porque às vezes a pessoa, por exemplo, a Brenda falou de brutalismo, né? É um tipo de arquitetura que ele não é tão presente quanto outros, né? Justamente por o estilo dele ser bem peculiar, né? E também um custo alto, que é um, né, material. E assim, embora ele seja tão cru, né, quanto... mas só para... Às vezes a gente também tem que ajudar as pessoas a traduzir o que elas estão achando que é algo, entende? Então chega uma pessoa e nos diz, olha, peguei essa referência, ou olhei essa casa, ela é brutalista. E a gente sabe que não... Assim, o arquiteto que tem estuda, que está sempre se aprimorando, ele entende que não é aquilo. Então, voltamos lá. A gente volta ali, né, na questão de conduzir o cliente com respeito e, olha, não é bem isso, né, bem de referência, mas vou te mostrar o que a gente pode fazer com isso. O modernismo também tem uma série de características próprias, muito intrínsecas do estilo, que elas também, assim como o clássico, o neoclássico, existe um roteiro a ser seguido para que tu atinja aquele resultado na arquitetura, esses estilos em particular. Então, vamos lá de novo, né? Contrate um arquiteto que tenha vivência, experiência, vivência de projeto, vivência de obra, porque o arquiteto tem a vivência de obra, ele já projeta pensando nas soluções que vão ocorrer no meio do caminho, seja com uma obra nova, seja com uma reforma, né? Tem um arquiteto com uma referência bacana. Esse é o último ponto para a gente encerrar o nosso talk de hoje, que está bem bacana. Eu, pelo menos, estou adorando. Quando vocês esse olhar, assim, sabe? A gente já comentou algo parecido aqui, mas acho que seria interessante a gente trazer realmente esse assunto nessa pergunta, sabe? Vocês pensam no impacto que ele vai ter daqui 10, 20 anos? Eu penso. Eu olho aquele projeto ali na época ainda da criação e da concepção no 3D, que a gente consegue visualizar melhor, com cada material que a gente vai aplicar, principalmente materiais de revestimento de paredes, enfim, que é um pouco mais complicado de tirar, né? É diferente de revestir um sofá de outra cor. Então eu consigo, se eu estou usando uma madeira na parede, eu vou tentar fazer com que essa madeira combine com todo o resto, que ela tenha uma vida útil maior. Porque a gente sabe que tudo é um custo muito elevado e os clientes vão querer, como ele falou, tu vai despindo e investindo a tua casa o tempo todo. Mas ele até se recuperar de novo vai um bom tempo. Então eu tento pensar numa casa em 10 anos. Eu acho. E o arquiteto que não pensa, acho que é um problema, né? Porque eu trabalho hoje no escritório bastante com reformas, assim, né? Então a gente pega coisas fantásticas, assim, da década de 80. Em Atlântida, muito bacana, assim, tu vê que tem todo realmente, assim, um pensamento dos espaços, assim, que torna eles atemporais, assim, né? Não dá nem vontade de mexer muito. Não dá vontade de mexer muito. Então, eu penso também sempre em criar coisas que possam seguir o mesmo caminho, assim, e sempre... eu sou muito brincalhona, né? Mas eu sempre penso assim, ó, cara, imagina se eu projeto um quarto, uma sala, uma cozinha que não funciona bem. Aquilo vai ficar 10, 15, 20 anos. Não que seja sempre a mesma pessoa morando, às vezes aqui na praia principalmente, né? Vende, é pra outra pessoa, ou então um caso pra venda, né? Mas, cara, todo dia alguém vai usar e vai pensar assim, ó, pô, isso não funciona.
sabe? E daí eu não quero isso atrelado, assim, ao meu trabalho. Embora, claro, né, a gente não é perfeito, a gente comete erros, mas eu acho que o pensamento crítico, assim, é uma coisa importantíssima. E aí, quando daqui 10, 15 anos a pessoa vai fazer a reforma, ela, se o que tu fez não gostou, a pessoa não gostou, ficou ali atrapalhando, ela vai quebrar com um gosto diferente aquilo. E o próximo arquiteto, né? Daqui 10, 15 anos vai dizer, meu Deus, quem foi que fez isso aqui? Pois é. É bacana. Mas, pessoal, então, assim, obrigado por terem vindo. Aceito o convite. A gente super agradece. Eu acho que nesse período aí, sabe, nessa pouco mais de meia hora que a gente conversou, foi um assunto super leve, mas muito importante. São tempos de conversar ou de ter acesso todos os dias, né? De escutar a vivência do arquiteto, de entender como ele funciona, como trabalha, de ver assim, na responsabilidade, no projeto atemporal, do impacto que ele tem na família, como ele vai ser feito, né? Então é bom que a gente tenha esses momentos assim para que se traga à luz a esses assuntos que, enfim, talvez de um jeito ou de outro, cada um de nós hoje conseguiu levar uma experiência para casa, né, desse assunto que nos permeia, né? Em algum momento, se a gente ainda não lidou com isso, vai lidar com isso. E a vivência de vocês, a fala de vocês é muito importante para ajudar a conduzir, né, no momento em que as pessoas precisarem contratar um arquiteto, um engenheiro para realizar o sonho, né? Realizar o sonho da vida de fazer uma grande casa, uma reforma, ou transformar aquele espaço, aquele sonho em algo que ela vai levar para a vida inteira, vai falar para todo mundo, né? Vai deixar de herança para alguém, com muito carinho, né? Então, agradecer, Isabel, obrigado por ter aceito o convite. Brenda, também, muito obrigado por ter aceito o convite. Então, agradecer a todos os presentes aqui. Obrigado por estarem conosco até agora. E eu vou encerrar o assunto aqui no momento e já vou chamar a Josi para a gente fazer a transição para o próximo assunto. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, gente. Então vamos dar continuidade agora para esse momento. Lembrando que a gente está com a live acontecendo pelo Instagram da @MostraCasaBit. Quem gostaria que alguém estivesse assistindo e não pode estar aqui presente, manda um aviãozinho, compartilha aí a nossa live, então que a pessoa tenha acesso. Depois a gente normalmente posta os melhores momentos também. Então sempre a gente toca entre profissionais, entre mulheres, entre pessoas. Hoje a gente tem a presença aqui do... Será que a gente sentar, Vini, melhora? Vamos ver. E que o nosso operador supermaster aí, o Jonathan, vai nos ajudar. Troca de microfone. E deixa aquele para aquela mesa, eu acho que vai funcionar melhor. Então, para fazer a menção a alguns presentes aqui, hoje a gente tem a presença do conselheiro estadual do CAU-RS, o Leandro Machado, obrigado pela presença, o inspetor representante do Litoral Norte do CREA-RS, Paulo César Witt, o inspetor secretário da Inspetoria de Capão da Canoa, Júlio César Ferri, e o Matheus Borges, que é assessor técnico da presidência do CREA-RS. Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Bom, agora a gente tem a honra de chamar uma conterrânea, que eu até não gostaria de entregar a idade, mas eu vi ela começando a carreira dela e posso assegurar que é uma mulher incrível, uma mulher que estudou muito, tem uma experiência gigante por estar ocupando o cargo que ela ocupa. Ela foi uma das mulheres da década
que é um prêmio que nós realizamos na cidade de Laje, desenvolveu o nosso vale. Então a gente trouxe essa honra para essa mulher da década e agora novamente a gente tem o prazer de receber a Marjorie Kaufmann, que é secretária do Meio Ambiente e Sim, agora vai ser assim quase uma prova, sabe? É Enem, agora é Enem, né? Não é mais vestibular. Não tem problema, eu já estou acostumada. Faltou ali uma parte, ex-inspetora do CREA de Lajeado também, por isso que o CREA está todo aqui também. Ah, olha só, foram teus colegas? Os meus colegas de CREA. Que legal, então foi uma boa equipe, né? Seus colegas até hoje ficam te acompanhando, é um bom sinal. É bom sim. Mas um prazer estar aqui, Josi, com todas essas pessoas importantes aqui para o litoral. Eu já estive em alguns momentos aqui, recebi muitos lá na secretaria, e o que a Josi coloca da minha experiência, do meu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, certamente é fruto dessa vivência que começou quando eu me formei em Santa Maria na Engenharia Florestal. Meu primeiro trabalho foi na FEPAM. Eu fui cargo de confiança, mas trabalhava no licenciamento ambiental. E depois eu atuei com uma empresa própria na consultoria de empreendimentos privados. E um tempo depois, então, fui convidada para ser a presidente da FEPAM e a secretária. Então, todas as abordagens e as minhas reflexões sobre meio ambiente, elas são reflexões pautadas em uma vivência que não é só do público e nem só do privado, mas de como é que a gente consegue coexistir dentro desse emaranhado que é trabalhar no meio ambiente. Eu estava brincando antes disso, todo mundo que trabalha no meio ambiente é uma pessoa de muita coragem, porque a gente tem muitas regras, muitas expectativas, e nós temos aqui o que estava se falando no painel anteriormente, assim, o que as pessoas imaginam, o que dá para fazer e como é que a gente diminui as distâncias entre a expectativa e a vida real. Mas é um prazer estar aqui no litoral. Dentro do empreendimento também eu acho que é muito diferente a gente fazer essa conversa aqui, onde o parcelamento já aconteceu, onde o empreendimento acontece. Já foi licenciado e aprovado. Sim, senão não viria, né? Se não tivesse a licença, não viria. Patrícia, é contigo aí, ó. E o Jonathan, que é da engenharia. Mas também de ver que está aqui em uma região do próprio município, que 15 anos atrás a gente não imaginava que fosse uma região que tivesse tanto desenvolvimento e tanta procura, né? Então, acho que isso também já traz todo o diferencial nesse programa, e também comendo as comidinhas para ter esse espaço. Maravilha, Marjorie. Eu acho que é sobre isso mesmo. Acho que essa pergunta, talvez até tu já respondeu um pouco, que é como a Secretaria vem equilibrando o desenvolvimento urbano e preservação ambiental do Rio Grande do Sul, que eu entendo que tu falaste muito de que é aproximar, né, essa distância que existe entre quem quer aprovar um projeto e quanto às diretrizes, enfim, as regras que tem dentro de uma secretaria, que eu posso imaginar, né, que o quão desafiador seja isso. Mas eu quero falar dessa pergunta. Então, tá bem. Eu quero falar, porque às vezes nós e muitos arquitetos e engenheiros viraram consultores da área. Quer trocar aqui, ok? Já deu. Viraram consultores da área ambiental. E aí, dentro deste universo do parcelamento, que tem o registro de imóveis, que tem a questão da unificação e da divisão das matrículas, e daí tem o licenciamento do parcelamento, e depois do empreendimento até o saneamento, e até tudo que tem dentro desse universo, nós temos entes responsáveis por esse licenciamento. A secretaria a qual eu coordeno atualmente, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, ela tem como um dos entes da Secretaria a FEPAM, a qual fui presidente. Então, há essa rede, e dentro do ato de fiscalização, a gente tem, além da Secretaria do Meio Ambiente, da FEPAM, dos municípios, nós temos a PATRAN e o IBAMA. Então, são 5 entes. Eu sempre falo 5 entes públicos do coitado do público, que é um só.
e tem que responder para todos esses. Então, muito da atuação do que a gente pauta na secretaria é entendendo que esse público, ele não é um mal intencionado. Como nós tínhamos aí essa rixa do meio ambiente com todo mundo. Então, essa pessoa é do meio ambiente, então ela não quer o desenvolvimento. Se é do meio ambiente, ela não quer que a cidade prospere. E o pessoal do meio ambiente, o empreendedor, ele é do mal, porque ele é empreendedor, porque ele ganha dinheiro, porque ele quer explorar, quer acabar com o meio ambiente. Exatamente. Então, o trabalho que a gente tem desenvolvido há anos no governo do estado, e não só das últimas 2 gestões que eu estou presente lá, mas já na anterior, é da gente conseguir entender que todo mundo tem o mesmo objetivo. E esse mesmo objetivo, eu acho que ficou assim transparente na enchente de 2024. Que todo mundo era só uma pessoa. Não interessava se era município, se era estado, se era empreendedor, se era da ONG, todo mundo só queria sobreviver. E eu acho que foi uma chance que a gente teve de resetar esses preconceitos e começar a redesenhar essa história do jeito que ela tem que ser. Que tem lugar para tudo. E aqui o litoral é eu acho que é um prato cheio de exemplos de como quando a gente tem empreendedores comprometidos, quando a gente tem o compromisso com o ordenamento urbano, é muito menor o impacto ambiental do que quando a gente simplesmente impede que as pessoas empreendam em um ou outro lugar. E aqui eu estou falando, todo mundo sabe, todo mundo está fazendo assim, todo mundo sabe que eu estou falando de saneamento. Então, aqui a gente teve a experiência do meio ambiente entender, e daí eu não estou falando da SEMA, da FEPAM ou dos municípios, eu estou falando assim do conceito de meio ambiente, de achar que não, a gente não pode mais avançar, nós vamos deixar como está, como se as pessoas não fossem vir morar aqui. Quando teve a pandemia, todo mundo veio morar aqui. E os sistemas que nós tínhamos, que eram os sistemas, por exemplo, de saneamento, eles foram insuficientes. E a gente teve que sentar e repensar. Então, a posição... Ainda a gente vê algum respingo desta ainda não suporte, né? Quando acontece aqui o Ano Novo na praia, eu acho, né, existe uma necessidade de melhoria. Eu morei no Tocantins, né? Acho que o pessoal que talvez nem todo mundo saiba. Eu morei 2 anos no Tocantins, eu trabalhei com licenciamentos e obras de a capacidade de se depurar e de voltar ao seu status inicial, quando a densidade demográfica é pequena. Então lá a gente tem um número muito reduzido de habitantes por hectare. E isso faz com que o sistema de saneamento, por exemplo, não precise ser tão eficiente assim, porque a natureza tem essa capacidade. E aqui a gente teve o inverso, a gente teve o evento da pandemia e depois da enchente, e as próprias oportunidades que o litoral está oferecendo, as pessoas querem ficar aqui, querem morar aqui. Então a gente tem um aumento exponencial da densidade demográfica, uma necessidade de novas soluções como as que estão sendo implementadas, as próprias estações de tratamento de efluente, que são tão questionadas como a de Tramandaí, que a gente enfrenta um inquérito junto ao Ministério Público Federal, em que nós precisamos demonstrar que é melhor ter uma estação de tratamento de efluente do que não ter para o saneamento. O que é um absurdo, é um completo absurdo para nós aqui, colegas do CREA. Como é que a gente pode querer que não tenha tratamento de esgoto no litoral? E qual é o desafio, Marjorie, para entender que a gente vê a população daqui a pouco revoltada, né, com isso, porque não entende que antes esse esgoto já estava sendo despejado no rio sem tratamento, e agora está se falando de tratamento. Como é que administra essa expectativa popular e é um ajuste necessário para uma melhoria, né, do meio ambiente geral e na vida mesmo das pessoas, né, que é a questão do saneamento? Como é que tu administra isso? Bom, primeiro deixa eu fazer uma correção. Não é que estava sendo lançado sem o tratamento. Opa! Porque senão as pessoas vão dizer, meu Deus, não tem nenhum tratamento, lá no litoral estão jogando tudo direto. Tinha um sistema de fossa filtro sumidor que por muito tempo era eficiente porque tinha baixa densidade demográfica, embora a gente tenha o lençol freático super aflorado, que significa que a gente tem essa saturação e essa contaminação
mais facilitada e que funciona muito bem, com poucas pessoas ocupando por pouco tempo num espaço maior. Hoje, a gente fez um projeto lá em Lajeado, quando eu estava na secretaria, que era assim, perguntar para as pessoas, para onde vai o efluente quando tu puxa a descarga? Quem sabe? Acho que ninguém sabe aqui no litoral, assim, os arquitetos vão saber, os engenheiros vão saber, mas as pessoas, tu sabe para onde vai isso? Tu sabe qual é o destino final disso? O que isso pode causar? E nós estávamos debatendo aqui antes de começar a segunda parte aqui, que eu estava mencionando assim, a falta do saneamento gera a falta de balneabilidade em vários lugares. A falta de balneabilidade gera uma revolta daqueles que estão naquele entorno, porque o hotel vai estar num lugar que não tem balneabilidade, o restaurante vai estar, então isso já gera um desconforto econômico. Mas o pior de tudo é que se alguém entrar lá no mar, ele vai ficar doente, e aí eu vou superlotar o posto de saúde. Então, assim, uma coisa gera inúmeros problemas, e que talvez o problema esteja em nós não falarmos sobre isso. Em simplesmente nós executarmos, e eu tenho certeza que todos os empreendimentos, até porque senão não teriam licenças ambientais, executam, mas qual é o cliente que quer saber qual é o sistema de tratamento que tem? Nenhum. Ele fica sabendo quando a fossa começa a dar problema, começa a transbordar, ou quando começa a voltar. Então, assim, eu acho que é bem mais além, sabe? É uma questão de educação, de conhecimento e de consciência ambiental que a gente ainda está um pouco distante de conseguir alcançar, para que a gente possa comemorar uma estação de tratamento de efluente no litoral, algo que custa milhões e que é um desafio e que é a solução se a gente quer aumentar a densidade demográfica. Então, acho que o desafio ainda está nas pessoas conseguirem ter esse entendimento da necessidade de tudo isso. E isso rende assuntos infinitos, né? Sim, a gente vai falar até amanhã aqui. Não, então, eu estou com tempo livre. Posso ficar? Nossa, se nós começar, então as pautas aqui são infinitas. Eu veio lá de Maquiné só para falar da Mata Atlântica. Olha só, aí temos mais as lagoas também, né, que cercam aí toda a região. Tem muito assunto. Acho que até às 5 a gente... Mas o pessoal está bem confortável também, tá todo mundo bem acomodado. Tá bom, o ventinho tá legal, né? Marja, assim, hoje, né, presente, além a gente tem pessoal técnico, tem engenheiros e arquitetos aqui presentes. Enfim, primeiro, te agradecer por estar aqui conosco, e é um prazer estar tão perto de alguém tão relevante, tão importante para políticas tão importantes para a sociedade. Mais uma vez, obrigado. E assim, aproveitando o gancho de ter outros profissionais aqui, queria te perguntar como é que o Estado, né, como que a Secretaria enxerga os arquitetos, urbanistas e engenheiros como parceiros, né, nessas pautas do meio ambiente, como que o Estado, a Secretaria os vê, né, conscientizações, como funciona? Bom, eu acho que também tem um pouco dessa história da inspetoria, assim, que quando eu cheguei na FEPAM, na secretaria, eu queria chamar o CREA para tudo. Vamos chamar o CREA para fiscalizar, vamos chamar o CREA porque esse cara aqui não pode fazer esse laudo, ele está fazendo esse laudo. E o CREA, todos vocês sabem, o trabalho do CREA, além de ser o conselho que tem o registro de muitos, e hoje a CAL também dos arquitetos, ele tem um trabalho muito importante de fiscalização, que garante que aquele serviço é executado por um profissional que tem a capacitação para isso através da sua assinatura de responsabilidade técnica. Então, uma coisa que eu acho que é um divisor de águas, nós trabalhamos na revisão do Plano Estadual de Meio Ambiente, foi uma guerra do primeiro ano. E nós aprovamos esse plano. E entre os artigos que estão lá, um deles é para recomendação de órgãos de controle, Ministério Público Estadual e Federal, que tenha cunho técnico, é preciso o acompanhamento de uma ART. Porque o que acontece? Nós que somos os órgãos do Executivo, que emitimos licenças ambientais, nós temos o processo
dentro do processo, às vezes nós temos uma recomendação desses órgãos de controle, que são estaduais e federais, feitas por um advogado, que não necessariamente traz o cunho técnico da discussão de se é ambientalmente melhor ou não. Então, ali houve uma valorização dos profissionais de arquitetura e engenharia, mas, com certeza, a enchente de 2024 aproximou esses profissionais de uma maneira muito efetiva para que a gente pudesse reconstruir o Estado, fazer os laudos que nós tínhamos de áreas de risco. Então, hoje, nós corremos para esses conselhos para pedir apoio, aporte técnico, e nós confiamos muito nisso. Então, não há uma visão de companheirismo com esses profissionais de arquitetura e urbanismo, mas também eu preciso dizer que desde o que aconteceu em 2024, a gente precisa que esses profissionais estejam muito atentos, porque nós tivemos a enchente, que foi a catástrofe, ponto nem tão isolado assim, porque terão novos eventos desse tipo, mas que a gente teve um colapso no Estado, em várias áreas, mais de 90% do Estado acontecendo ao mesmo tempo. Mas depois de 2024, nós tivemos um monte de eventos de enxurradas que causaram e causam inundações em várias cidades e que é falta de drenagem urbana. Aqui em Maquiné a gente tem um episódio, né? Também teve uma enxurrada bem Mas essa grave, semana né? a gente teve em Torres também, eu acho. E o que a gente tem? A gente tem um subdimensionamento da rede pluvial pública e privada que causa esse problema. E não existe nenhum outro profissional, senão o engenheiro civil das obras e da prefeitura, que podem fazer o plano de revisão dessa parte. Então, o que eu quero dizer é, já são nossos parceiros, mas nós precisamos da parceria na maturidade de entender o momento climático e de poder superdimensionar a rede pluvial dos empreendimentos. Porque essa realidade ela veio para ficar. E para que a gente não tenha mais incômodos, mais problemas, esse ponto é um ponto. O outro, o uso e ocupação das áreas, não das lagoas ainda, mas das áreas de orla, das faixas de orla. Hoje alguém falou lá no seminário no Fórum de Desenvolvimento que mais de 90% da população do Brasil vive a menos de 50 quilômetros do mar. Eu fiquei apavorada, né? Porque o resultado da mudança climática é o aumento do nível do mar. Então essas pessoas todas estão na margem da vulnerabilidade climática. Então esses pontos, eles precisam ser trabalhados e também, volta lá na primeira pergunta, é uma questão de maturidade. Há menos de 2 meses tiveram sequências de matérias das pessoas reclamando que as dunas estavam entrando dentro das suas casas. E que a FEPAM não deixava tirar a areia de dentro da casa das pessoas. Como se aquela retirada de areia fosse resolver para sempre. Então a gente tem que entender essa dinâmica do ambiente. E é chato, porque a gente está falando de ocupação e ordenamento. Eu sei que todo mundo aqui tem uma intenção de promover a boa ocupação, mas, por outro lado, tem áreas que a gente vai ter que fazer a parte mais chata, quer dizer, olha, aqui, daqui 3 anos vai ter areia na tua sacada. Então, assim, aí a gente, como sociedade, vai ter que pensar assim, mas a gente quer ocupar? Porque a gente tem isso em outros países, por exemplo, zonas vulneráveis a furacões, a maremotos. Quer ocupar? Pode ocupar, mas tu sabe o que vai acontecer. Então, quando acontecer... Está ciente do risco. Não chora. Sabe que vai acontecer. Ou constrói de uma forma adequada para enfrentar isso. Mas não chora depois que isso acontecer. Porque o desenho está dado, sabe? O desenho, infelizmente, não é felizmente, é infelizmente. Então, a gente precisa dessa maturidade e os arquitetos e os engenheiros gostam de dizer quando não dá. De fazer isso aí que tu quer fazer, porque eu também sou metida, adoro essa parte de urbanismo e às vezes a gente quer.
quer fazer coisas e sabe que não dá para fazer, e vocês vão lá e dizem, não dá para fazer. E quando a gente faz, depois dá tudo errado quando a gente faz. Então a gente sabe disso. Então acho que se eu pudesse dar uma sugestão, era que tivesse um aprofundamento nessa pauta, sabe? Nas zonas mais vulneráveis dos municípios, porque esses desenhos começaram a ser feitos e assim, tipo, a quantidade de chuva que chovia 3 anos atrás não é a mesma, agora chove muito mais, é muito mais quente, ninguém fala disso, as pessoas vão morrer mais de calor do que de outra coisa no mundo. Então são coisas novas, matérias novas. E eu até acho que devia ter um curso disso, assim, sabe, de especialização sobre isso. Futurismo no meio ambiente. Porque e não é nem tão futurismo, né? Já é assim, é a atualidade. Mas para as pessoas, principalmente as pessoas que também estão na gestão pública, poderem estar preparadas para este momento, sabe? Então acho que essa seria uma luz que eu, pelo menos, eu sou engenheira florestal, eu não tive isso aí na minha faculdade, eu acho que ninguém teve isso, assim, tipo, de poder fazer a superestimação a partir de um novo modelo climático mundial. Acho que não tem isso. Entendo. Olha só, Marjorie, a gente vê que tem muitas pautas, agora a gente já falou, citamos Mata Atlântica, citamos saneamento, essa readequação, né, dessas áreas vulneráveis, temos sim a questão que o litoral norte vive um crescimento acelerado, né? Recentemente aqui a gente recebeu o pessoal do ANI, da D1 e o José Pedro da Demelo, que falaram muito sobre essa questão da legislação federal para a liberação de obras de áreas próximas a Lagoas de Capão da Canoa. Então, a gente gostaria de entender o que é da secretaria, o que é do Estado e o que é responsabilidade do município. Como é feita essa divisão, para quem fica essa tarefa de aprovação? A aprovação, ela sempre é feita pelo município, do ordenamento urbano, que é da ocupação do solo. Mas o que a gente tem? Desde 2021, se eu não me engano, a gente teve uma revisão do Código Florestal Federal que permitiu que os municípios pudessem determinar as áreas de preservação permanente, que são áreas que não podem ser ocupadas por empreendimentos na área urbana, na zona urbana. Isso é bom porque o município que sabe como é que ele vai operar, as consequências do uso, mas é ruim porque causa uma competição imobiliária. Então eu vou para aquela cidade porque lá eu posso construir mais próximo da lagoa, eu tenho maior valorização imobiliária daqueles imóveis e tudo mais, mas o que legalmente, o que precisa ser feito? Uma lei municipal determinando as APPs da área urbana do município. A lei diz isso. O município pode fazer uma lei própria e determinar essas áreas urbanas. Isso não significa que não terão questionamentos dos órgãos de controle. Nós temos, esses dias eu pedi para fazer um levantamento, mas ainda não me deram a resposta. Se eu não me engano, nós temos 4 municípios, 4 ou 5 aqui no estado que tem essa revisão das áreas de APP da área urbana. Como é que eles fizeram e nós incentivamos para que fosse feito assim? Eles fizeram um estudo hidrológico, hídrico e geológico de todo o município, e nesse estudo hidrológico eles permitiram a ocupação mais perto dos recursos hídricos na área urbana, mas eles compensaram com outros espaços que são como zonas de amortecimento e de infiltração que garantem, por exemplo, a saúde ambiental das nascentes. Então eles fizeram uma compensação. E a partir deste estudo eles levaram para a Câmara de Vereadores e fizeram uma lei que permitia a ocupação. Mas percebam que o que eu falei imediatamente antes dessa pergunta era sobre a ocupação em áreas que são de risco. E é por isso que é preciso fazer o estudo para determinar as áreas de risco e melhor ocupar as suas zonas. Nós temos então esses municípios que já fizeram, que não tiveram problemas, porque tinham embasamento técnico para isso. O que não é uma condicionante de ter a lei. Se algum prefeito quiser hoje ir lá e fazer essa lei, ele pode fazer. Mas a experiência nos diz que os questionamentos podem vir, e aí, quando não tem essa sustentação técnica, fica extremamente frágil o processo, mas é possível. Mas nesse sentido também, nós tivemos
no final de 2024, nós lançamos a revisão das diretrizes do Litoral Norte. Esse documento é um documento da FEPAM, e agora era da FEPAM e agora também é da Secretaria do Meio Ambiente. E ele trouxe algumas indicações básicas de ordenamento e sugestões para áreas mais ou menos propícias, algumas riquezas de biodiversidade interessantes, que é um documento interessante porque ele dá uma sustentação técnica regional, e eu sugiro, eu indico que ele seja utilizado nas revisões dos planos diretores, porque ele dá mais força técnica para os planos diretores quando são submetidos às câmaras de vereadores, né? E ele dá um alinhamento bom. E nesse documento que foi revisitado, ele foi lançado em 24, o documento que era de 2020 e que foi elaborado em 1990, dizia que não poderia ter lançamento de efluentes, mesmo que tratados, nas lagoas. O que esse novo documento, já à luz do que a gente sabe de tratamento de efluente que existe, da necessidade do litoral, já trouxe essa inovação. O mesmo também foi feito para a questão da ocupação das áreas, das zonas de orla, né? Então, existia uma regra que depois da duna ainda tinha que deixar, se eu não me engano, era 60 metros, acertei? Era 60 metros. E a duna em si é a área de preservação permanente do mar. Então, aqui no nosso estado, nós tínhamos a área de preservação da área de preservação. O que nós não achávamos que era necessário do ponto de vista ambiental e que causava um conflito no uso e ocupação urbana, porque cada município fazia do jeito que entendia, e hoje em dia já tem esse alinhamento. Então, é possível, mas, assim, com estudos é sempre muito melhor. Esses estudos, quem é que é o responsável por fazer esse investimento? Bom, o ordenamento do solo é dado a partir de um zoneamento dos municípios. Então, o próprio município define as zonas de ocupação, as alturas, quantos andares pode, se pode ocupação vertical ou horizontal, para botar no seu plano diretor. Então, o município é o responsável por apresentar esse estudo e detalhar dentro do seu mapeamento. O que não significa que uma parceria com o privado não possa oferecer estudos que sejam validados pelo município e que possam viabilizar ou inviabilizar áreas, porque a gente sabe que o ente público nem sempre tem condições financeiras para fazer isso. Então, vou dar um exemplo que não tem a ver com o município, mas que foi usado o ente privado. No estado do Rio Grande do Sul, o zoneamento da atividade de silvicultura, que hoje não é nem mais licenciável, foi custeado pela Fiergs, pela Federação de Indústrias. Um trabalho que foi validado, incorporado, e hoje é a regra do Estado, mas que foi oferecido por um privado, o que pode ser feito também. Marjorie, uma pergunta. A Ponta Canoa agora vai começar um processo de atualização do plano diretor. E nesse processo, além dos órgãos públicos, existem uma série de outros personagens que ficam orbitando e geralmente fazem uma certa pressão para que se saia nos moldes, né, conforme os interesses pessoais. Né. De que maneira a Secretaria atua para mitigar, para inibir ou até para conduzir esse processo? Para não enlouquecer, seria. Como a Secretaria faz isso para que a condução, eu entendo que isso parte do município através das suas leis, né, e dos seus códigos, mas qual é o papel da Secretaria nesses processos? Onde é que ela entra e participa? Nós tivemos, que eu mencionei antes, então, a revisão de um Código Estadual de Meio Ambiente, que também era lá dos anos 2000, e isso foi, assim, um momento de debate extremo. Nós tivemos várias audiências públicas, nós tivemos, inclusive, algumas acusações, e até o Confea me defendeu na acusação que foi feita contra mim sobre o próprio código, e eu acho que o modelo que a gente tem seguido no governo do Estado tem sido a ampla participação pública.
Então, acho que isso resolve muita coisa. Nós chamarmos a comunidade para estar presente não significa que a gente não vai ter aqueles que vão ser contra a proposta. Mas se eles forem minoria, eles não são à vontade da comunidade como um todo. Então, a participação pública, eu acho que é a resposta para a gente minimizar tudo isso. Nós temos uma cultura que eu já tenho falado muitas vezes sobre isso, de que só um grupo de pessoas busca os órgãos de controle. Os outros não. Os outros baixam a cabeça e seguem trabalhando. E aí parece que quem está trabalhando está fazendo alguma coisa contra o meio ambiente, contra organizações não governamentais. E todas as manifestações são legítimas. Depois do Código Estadual de Meio Ambiente, nós revisitamos uma série de resoluções, portarias da SEMA e da FEPAM, e todos esses instrumentos tiveram consulta pública. Quando nós colocamos esses instrumentos para consulta pública, nós tivemos 200, outra consulta teve mais de 1000 manifestações, e ali nós vimos ser expressada a vontade da população e da comunidade. Então, primeiro, não adianta não ter transparência no processo, porque isso torna o processo com curta viabilidade, isso não se mantém. Então, a transparência é fundamental, mas também é fundamental que todos ocupem os espaços. Então, estejam no Conselho Municipal de Meio Ambiente, estejam no Conselho de Planejamento, estejam na Câmara de Vereadores, nas audiências. Então, nós, enquanto sociedade, vamos ter que sair lá da nossa casa, porque aquela minoria que grita, ela está conseguindo, às vezes, conduzir os assuntos para algo que não é o que a maioria quer. Então, a maneira de nós conseguirmos alcançar o nosso objetivo com legitimidade, eu acredito que seja a transparência e a participação pública. Maravilha, Marjorie. Acho que o papel do cidadão, acho que a gente poderia conversar aqui a noite inteira mesmo, né? Porque as pautas são infinitas. E antes a gente abrir o espaço para perguntas, eu queria te agradecer por tamanho propriedade com que tu fala, tamanha responsabilidade e esclarecedor a tua fala. Eu acho que isso é muito importante. Então eu queria te perguntar ainda, o que tu deixaria aos profissionais e empreendedores que atuam no desenvolvimento urbano do litoral, especialmente sobre responsabilidade ambiental e futuro das cidades? Falamos aqui de cidadania e o que tu quiser complementar nesse sentido. Eu quero reforçar aquela pauta que eu falei antes. Busquem conhecimento sobre esse novo momento climático e tenham a responsabilidade nos projetos, também nas reformas, nas revisões dos projetos, em usar os parâmetros mais conservadores e com esses níveis de precipitação, de ondas de calor, responsabilidade como profissionais e como seres humanos, se nós quisermos ficar aqui, nós queremos que nós possamos nos preparar para poder reagir melhor a tudo que vem pela frente. Então, acho que essa seria a minha mensagem para os profissionais, mas também para as pessoas, para os cidadãos todos, que estejam atentos a isso. Muitas coisas mudaram e a gente precisa dessa atenção. Então, quem tiver aí alguma pergunta que queira fazer para a secretária, fica à vontade aí que eu posso levar o microfone. Vini, tu tem mais alguma coisa aí que tu ficou... Eu tenho uma coisinha aqui que se ninguém perguntar, eu vou ter que perguntar. Posso fazer a minha pergunta ou alguém quer aproveitar o tempo? Ou eles entenderam tudo ou nada? Eu acho que tu foi bem esclarecedora. Acho que tu foi bem. Eu acho que as perguntas também foram muito boas. Eu também acho. Mas antes a gente estava conversando, enquanto a gente mostrava a mostra para a Marjorie, né, as casas decoradas, e ela foi contando algumas coisas. E me chamou bastante atenção a parte que ela fala que ela visitou, né, viajou por outros tantos países e lá encontrou soluções de saneamento importantes ou outras soluções que são bem inteligentes e que é uma pena que às vezes demorem tanto para chegar aqui. Se tu quiser relatar um pouquinho do que eu acho que é bem interessante. A gente estava brincando que a secretaria que eu trabalho, então a minha secretaria é do Meio Ambiente e Infraestrutura.
E aí eu brinquei com ela que aqui no litoral as regiões necessitavam. E aí mencionei para a Josi, a gente vai para outros países e vê países que transformam o efluente doméstico em água potável. E aqui no litoral, o que a gente mais tinha, eu acho que a gente ainda mais tem muitos desses modelos, aquelas bacias de decantação. Isso me deixava maluca, porque o metro quadrado vale muito aqui no litoral. Não é possível que a gente tenha que ter mais área e não possa tratar o efluente. Então, as novas estações de tratamento de efluente que estão sendo instaladas e que vão levar muitos e muitos anos, elas vão fazer isso, elas vão permitir a ocupação e o adensamento urbano sem demandar áreas que podem ser urbanizadas e ocupadas para que a gente vá dispor esse efluente doméstico. Então, nós temos essa visão no governo de que o governo do estado não é um bom empreendedor de empresas públicas. E por isso a privatização da CE, da Sulgás e da Corsan, eu vou falar dessas que faziam parte da Secretaria do Meio Ambiente, porque a gente não consegue fazer contratações eficientes por conta das licitações e da busca pelo menor preço, que nem sempre tem a maior eficiência, e depois das renegociações sucessivas de contratos que vão dando a morosidade. Então acho que, e vocês devem conhecer mais soluções de saneamento do que eu, então acho que essa ousadia ela vai permitir a maior ocupação com o menor impacto aqui do litoral. Então, gente, por hoje, o Ramblas já está chamando, né? Olha, legal. Bom assim quando a plateia participa, né? O Vinícius me provocou na chegada que eu devia fazer uma pergunta. Então, meu nome é Valdir Kronzen, eu sou da diretoria da CAI, trabalhei 31 anos na Santa Casa de Porto Alegre. Eu fui responsável sempre pela área de engenharia, manutenção, jardinagem, recolhimento de resíduos, toda essa questão ambiental aí sempre estava à minha disposição, quer dizer, na minha responsabilidade. Eu chego aqui em Capão, há 8 anos atrás, morar efetivamente, antes de veranear, e que me chama muita atenção a pouca arborização da cidade, para não dizer nenhuma. A gente passa no centro, não se vê um vegetal. Tá? Como isso nós podemos mudar essa consciência para nós termos um clima, microclimas diferentes na cidade? O pessoal está aparecendo na mídia, mostrando que as favelas do Rio de Janeiro são mais quentes porque que é concreto em cima de concreto e não tem vegetal. Tá? E a gente disse, eu não tenho lugar para plantar. Tu tem um terreno de 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, consegue na metade dele plantar árvores, plantar um monte de coisa. E como é que nós, aqui, falando da secretaria e para os arquitetos e engenheiros aqui, podemos mudar essa consciência, porque nós não podemos fazer que tudo transforme em concreto. Eu sempre chamo assim a ditadura do carro. Tu botou um carro no pátio, a primeira coisa que se faz, põe uma laje, impermeabiliza o terreno, isso vai gerar o quê? A chuva o efluente pluvial vai mais rápido para a rua e vai trazer as inundações. Então essa é a minha preocupação até hoje, em dizer assim, como nós podemos mudar essa consciência que esse vegetal que a gente está vendo aqui, ó, imagina isso aqui só muro, nós temos um outro ambiente, tá? É só isso. Obrigada pela contribuição. Não é uma pergunta, é uma contribuição, né? Eu acho que a gente passa por um momento em que a gente precisa mudar um conceito. Se criou um conceito de que se eu tenho uma árvore, eu nunca vou poder cortar aquela árvore. Aí, quando ela nascer, já vou tirar ali enquanto muda,
para depois não me incomodar, porque eu vou pedir na prefeitura, a prefeitura não vai deixar eu cortar, então se cria já essa animosidade entre o meio ambiente. E eu sou engenheira florestal, então, como os postes, elas são um equipamento urbano que vai trazer conforto térmico e outras tantas vantagens ambientais e paisagísticas e tudo mais. Na região metropolitana, e pela primeira vez na minha vida eu fui chamada no Ministério Público por não cortar as árvores. Por que a FEPAM não mandou a prefeitura cortar as árvores? Falei, nossa, nunca pensei que eu fosse chamada por não cortar, mas por cortar. E eles disseram, não, aqui tem que ver a responsabilidade de quem que é, porque a árvore caiu, porque ficou sem luz muito tempo, caiu em cima dos veículos, e a partir deste momento nós desenvolvemos uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, de que os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, para que eles recebam recurso de qualquer programa da Secretaria do Meio Ambiente, eles precisam ter plano de arborização urbana. Então ele quer receber um recurso de castração de pets. Ele tem que ter plano de arborização urbana se ele tem mais de 20 mil habitantes. Por quê? Porque o plano de arborização urbana ele não só vai incentivar, como ele vai dizer a melhor espécie para plantar, ele não vai causar problemas para as pessoas. Porque as pessoas têm problemas, então isso são sequências de traumas que fazem com que a pessoa não queira ter as árvores. E além disso também, dentro do ente do executivo, o municipal em especial, existem algumas prefeituras que já têm incentivos para quem tem árvores, então, que é o IPTU verde. Então, alguns municípios dão até 20% de desconto no IPTU para quem tem alguns exemplares aí arbóreos dentro da sua área. Então, primeiro, tirar essa questão de que se eu plantar uma árvore, nunca mais vou poder tirar ela daqui da frente, porque daí ninguém vai... Tem que ter essa mobilidade para as pessoas entenderem que isso não é uma punição, isso é um benefício. Segundo, ter esses planos de arborização, que tem profissionais habilitados. Paulo César Witt, também faço parte da ACAI, da Associação Central dos Arquitetos e Engenheiros, e também hoje, como sou inspetor representante do litoral, colega já de inspetor da Marjorie aí, eu queria... como a Secretaria podia auxiliar, eu moro aqui em Atlântida, e vejo muita discussão, principalmente agora, a questão do saneamento, aí, desses dutos que estão levando os efluentes tratados para o Rio Tramandaí, e estou falando do Rio Tramandaí por querer mesmo, eu escuto muito falar, as prefeituras daqui, Rio Tramandaí, mas eu acho que isso não é a área que eu atuo, mas a gente reside na bacia do Rio Tramandaí. Então, quando eu puxo a descarga da minha casa, eu moro aqui pertinho, eu tenho fossa filtro sumidor. Eu vou poluir o lençol freático, que vai poluir o Rio Tramandaí. Pior do que o esgoto do efluente que é levado para lá. Como que a Secretaria, até o Governo do Estado, podia... Porque eu noto que as prefeituras daqui da região, elas não estão sabendo lidar com isso. Elas falam no Rio Tramandaí, o Rio Tramandaí é do pessoal que mora no Tramandaí. A parte do rio que passa em Imbé, dos caras de Imbé. A gente tem problema aqui, que a gente não tem correnteza suficiente aqui, pode ter deposição e tal. Mas como poderia ser melhorado isso, de entenderem isso, que tem uma turma de caranguejos que anda pelo lado aí, que participa muito, né? E estão sempre presentes. E como poderia ser feito isso para explicar um pouco melhor, né? Está faltando esclarecimento, a gente mora no mesmo local. Eu poluo tanto, se eu não tiver isso, eu vou poluir pior, vai ser pior. Então a gente pertence à bacia do Rio Tramandaí. Como poderia ser melhorado isso, essa explicação, até esse entendimento que está faltando, na minha lógica, muito entendimento disso, além do preconceito que isso não vai mudar de algumas pessoas. É verdade, é uma boa pergunta, né? Nós, SEMA e FEPAM, a gente ainda responde um inquérito junto ao Ministério Público Federal sobre isso. Também houve além da recomendação, houve uma tentativa de judicialização da licença ambiental. Nós defendemos e conseguimos derrubar essa questão da judicialização, mantemos a licença, porque obviamente ela foi feita dentro de todos
os preceitos. E na semana passada, uma pessoa da comunicação do governo do estado me perguntou como é que é esse negócio ali da estação do governo do estado. E aí eu expliquei tudo. E aí passei algumas matérias que a gente tinha feito do governo do estado explicando tudo. Mas ontem alguém me comentou que saiu no Jornal do Almoço uma explicação assim muito boa do que é e por que fazer a estação e não ter fossa fio de sumidor. Mas com a tua fala, eu tive uma outra ideia que a gente poderia usar o próprio comitê de bacia do Tramandaí e chamar as prefeituras, de repente fazer uma reunião fechada da secretaria, dar essa explicação e veicular essa informação, porque vocês aqui têm contatos muito localizados que nós da secretaria não temos alcance, né? Então, se as prefeituras fizerem um compartilhamento regional e nós, estadual, obviamente, assumindo as responsabilidades sobre tudo isso, a Secretaria e a FEPAM, que deram a licença, e o empreendedor Corsa, que vai operar a estação, eu acho que seria uma maneira de a gente fazer e também mandar esses materiais para a própria associação de vocês, né? Porque aqui todo mundo, acredito, que está aqui está convencido de que é a melhor maneira de tratar. Mas a gente precisa convencer a massa, todos, porque muitos estão contra por não saber o que está sendo feito, né? Então não tenho resposta para a tua pergunta, mas me fez pensar sobre. Gerou uma ideia. Gerou uma ideia. Bacana. Então, eu vou pedir então uma salva de palmas para nossa secretária. Agradecer por ocupar esse cargo com tamanha autoridade, principalmente por ser mulher, e uma mulher no poder empodera todas as outras. Muito obrigado, vamos fazer a fotinha oficial e aí a gente vai ficar aí no nosso momento descontraído. E aí, tudo certo? Era isso mesmo? Esqueci alguma coisa?